Olá, meus amigos, muito bom dia. Doutor Antônio Martins Farias, estou aqui em Santa Cruz de Capibaribe, sou contador, sou advogado e hoje são 14 de março de 2025. Eu quero primeiro agradecer a Deus por estar vivo, e você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que dá seu like, seu dislike e faz seus comentários. Muito muito obrigado a você que se inscreveu no meu canal. Ontem um jovem aqui de Santa Cruz de Capibaribe, eu lamento, não perguntei o nome dele, mas numa loja que eu fui comprar produtos, né, de suprimentos alimentares, e ele se inscreveu no meu canal, é o inscrito 564. Muito obrigado. Voltarei à loja para lhe perguntarei seu nome e lhe homenagearei. Muito obrigado mesmo. Obrigado aos 564 inscritos no meu canal. Estou muito feliz. E a proposta continua: avançarmos para que cheguemos ao final do ano com mais de 1.000 inscritos no meu canal. Obrigado às 13 pessoas que visualizaram o meu último vídeo, muito pequena a visualização, mas é assim mesmo. E aí a semana que hoje com certeza vai aumentar e assim sucessivamente. Deixa bem claro que eu procuro sempre, né, não falar mal de político. Mas não tem como, a gente às vezes tem que, porque as circunstâncias, eles nos dão razão, né? Eles nos obrigam a falar mal deles pelos papéis ridículos que eles estão desempenhando nas assembleias, nas governadorias, nas prefeituras e sucessivamente. Mas o meu objetivo aqui é trazer conhecimento, trazer realidade para que a gente possa refletir, para que a gente cobre melhor dos nossos políticos, cobrar ações efetivas, reformas na Previdência, reformas na saúde, reformas em todos os setores da nossa economia, do nosso país, para que cada dia a gente se sinta mais feliz, mais confortado no nosso país. A finalidade do Estado, gente, quando eu falo Estado, estou me referindo ao Brasil, é nos fornecer condições de vida digna, condições de moradia, transporte, segurança, reforma agrária, saúde, tudo que o bem-estar da população. Não adianta que ele tenha, nós temos um estado rico, somos a 10ª economia do mundo, somos a primeira economia do mundo, se não tiver conforto para a população. E nós sabemos que não temos. Nós sabemos que o povo brasileiro é muito sofredor, um povo que não reivindica, o povo que foi oprimido, o povo que foi proibido de aprender, né? Porque o Estado nunca se preocupou em educar a sua população, e tem uma população hoje que não se manifesta, que não se informa, que não quer saber do Estado. Elegeu o Estado como uma coisa feia, como uma coisa que não tem nada a ver, que todo político é ladrão e assim sucessivamente. Isso é um grande equívoco de toda a sociedade. Nós precisamos da participação de todos na política. Platão, em 399, 499, anos antes de Cristo, já dizia: uma das primeiras preocupações do cidadão é se informar acerca do Estado, sobre a economia, sobre o orçamento. Isso faz parte do nosso dia a dia, né? Essa pequena digressão, ela é fundamental para que as pessoas percam esse medo, essa ojeriza à classe política. Não, a gente tem que se aproximar do político, a gente tem que falar mal do político, a gente tem que criticar o político para que ele acerte. Um político que não aceita crítica, ele não pode ser político. Todo político tem que aceitar a crítica, não pode ficar ofendido, porque ele está, uma hora ele acerta, uma hora ele erra, que é a vida. Ninguém acerta sempre, nós cometemos erros. Pois é, hoje eu falo assim: procure salvar a Previdência Social, né? A Previdência Social, ela continua sendo o meu tema predileto. Por quê? Porque é através da Previdência Social que a gente garante o bem-estar da sociedade em um determinado momento de suas vidas. Talvez no segundo momento mais importante. Primeiro momento do zero, né, da gravidez, da gestão, até completar 15, 16 anos, 18 anos, né, que o jovem entra para o mercado de trabalho, toma conta de si, assume a responsabilidade civil. E na velhice, quando você vai, né, quando você se torna idoso, ninguém gosta da expressão velhice, mas não tem nada a ver, velho é aquilo que demora muito a acabar, né? Idoso também é uma coisa antiga, né? Os sinônimos, eles se aproximam, se não fosse sinônimos, né, não existia dicionário. Dicionários, sinônimos são para tratar equivalente as mesmas coisas, né?
Mas então essa geração, né? Você ampara a criança e ampara a velhice. A aposentadoria, a previdência social é para garantir a aposentadoria. Então a minha preocupação é exatamente que eu vejo essa camada de jovens, né? Muitos jovens, e que eles não contribuem com a previdência, não tem a mínima preocupação de que eles acreditam que não vão envelhecer, que não vão ficar idosos, que não vão passar de 60 anos. Vão, né? Vão. E eles vão sofrer muito, porque eles não vão ter direito à aposentadoria, porque eles não contribuem para a Previdência Social. Isso é muito triste. Então, a minha preocupação é essa, é tornar, porque eu vejo muita gente aqui em cidade como Santa Cruz de Capibaribe, uma massa de trabalhadores que não contribuem para a Previdência. E essa geração, quando completar 65 anos, ela não tem mais a mesma força que tem hoje. Ela não vai, aí o que vai acontecer? Ela vai precisar de amparo. Ela vai precisar de amparo e, desculpa o barulho, vem passar um carro de som. Eu já tentei encontrar um horário melhor, mas não tem. Sempre passa um carro de som na rua e não tem como eu evitar isso, né? Então a Previdência Social vamos dizer assim, é necessário demais que a gente discuta esses problemas. Pois é, segundo Raul Veloso, que é um dos maiores especialistas na Previdência Social no Brasil, ele diz o seguinte: o número de pessoas em 2050, ou seja, daqui a 25 anos, para se aposentar, deverá crescer 679%. Né? Ou seja, em 2050, nós teremos um acrescimento, isso trabalhando com o número de 87, tá? O intervalo de 1987 até 2050. Esse aumento é de 679% de pessoas que vão estar aptas a se aposentarem. Ou por tempo de contribuição, ou por idade, né? Aí o que acontece? O número de pessoas que podem contribuir para diminuir a despesa, né? Porque a previdência é o quê? É a receita que arrecada do empregador, do empregado, da folha de pagamento, né? E vai para quê? Para pagar a previdência, a aposentadoria e pensão. Nesse intervalo de 1987, o crescimento de contribuintes, de novos contribuintes, será de 65%. Então vocês imaginam a diferença brutal que é a relação, que é a nossa Previdência Social. Um aumento de 679% de envelhecido, pessoas que alcançaram a maioridade. Lá em 2050 nós estaremos com um aumento, mais 70% da população vai estar com mais de 65 anos e sobra 30% da juventude. É natural? Isso já tem previsão, o IBGE no censo de 2010 já previu isso, no censo de 2022 já previu isso. Acho que até muito antes, no censo de 2000, por exemplo, do envelhecimento da população brasileira. As famílias antigamente, por exemplo, minha mãe teve 6 filhos, a mãe da minha mãe teve 9, a minha avó, a mãe e o pai da minha avó teve 15. Hoje em dia, os casais têm 1, 2 filhos. Então é óbvio que haverá um envelhecimento da população. Isso está acontecendo na Europa e o Brasil já chegou a essa posição. Hoje, o nosso crescimento da população é 1,6%, 1,7% ao ano. E nós estamos crescendo mais, nasce mais gente do que a economia cresce. Isso é um sinal de fraqueza do nosso país, né? A economia não cresce desde 1980. O Brasil não vem crescendo desde 1980. Isso acarreta o quê? Prejuízo que as pessoas não encontram emprego, as pessoas não vão sendo remuneradas, as pessoas não estão sendo bem educadas. E o que acontece? As pessoas se afastam do mercado de trabalho. São 65 milhões de brasileiros fora do mercado de trabalho que poderiam contribuir perfeitamente com a Previdência Social. Mas o governo sabe disso, não faz questão, a reforma da Previdência não se preocupa com isso. Eles se preocupam só com o caixa. Né? Eles vão aumentar. A ideia que está vogando, a próxima reforma da Previdência, que deve ser o ano que vem, 2027, 2028, tem que trabalhar isso. Eles não vão trabalhar esse ano, nem o ano que vem, porque é ano de eleições, então eles não querem tocar num assunto tão polêmico. Mas a reforma da Previdência, o que eles vão fazer? Eles vão tirar
tirar a aposentadoria do trabalhador rural. Assim, não é acabar com a aposentadoria do trabalhador rural. O trabalhador rural continuará se aposentando. Só que não vai ser a mulher com 55 e o homem com 60. Eles vão mudar 62 mulher e 65 homem. O trabalhador rural vai perder com isso. Porque tem uma defasagem muito grande entre entre o trabalhador rural, porque a contribuição do trabalhador rural é muito pequena. O governo gasta muito com a aposentadoria rural e a contribuição do trabalhador rural é pífia. Por quê? Porque não há um incentivo dos sindicatos, das organizações sociais que trabalham com esse mundo rural, que é incentivar o agricultor a contribuir com a Previdência. É uma legislação específica sobre a produção, não é sobre a renda. Por exemplo, eu pago 9%, 11% do meu salário, eu recolho para a Previdência Social. Do trabalhador rural não, é a venda da produção, né? Ele pega ali um valor, um cálculo, não dá para dizer quanto é, porque vai depender muito do cálculo, vai depender de uma situação, de uma realidade de cada agricultor. Se ele contribuísse, diminuía o déficit, né? Mas como o trabalhador rural não contribui, só o grande, né, gente? Eu sei que tem contribuição, tem, só o grande agricultor, né? Esse é que contribui. O pequeno não vai contribuir. É como aqui o entregador de pizza, o chamado motoboy aqui de Santa Cruz do Caparibe, chama-se mototáxi. Essas pessoas que ganham, os Uberes, as pessoas que têm carro, né, e estão fazendo Uber, que agora acabou os táxis, não tem mais, táxi está quase em extinção, né, por causa do Uber, da Uber, que as pessoas, você liga, em 10 minutos ele te atende, tem problemas? Tem, mas é um melhor, parece um serviço melhor de que o serviço de táxi, que ficou, os taxistas, principalmente no Rio de Janeiro, achavam que eram donos da cidade, então eles faziam o que eles chutavam os passageiros, né? Não sei hoje, faz 10 anos que eu não moro no Rio de Janeiro, mas então os motoristas do Rio de Janeiro, os taxistas do Rio de Janeiro tratavam os passageiros como lixo, porque eles achavam que eles eram que tinham razão, o passageiro não tinha, eles tinham que zelar pelo, mas ele não zelava. Você vê de vez em quando até no Uber, outro dia eu vi uma violência, um rapaz bateu num idoso, ou numa idosa, porque não quis parar onde a idosa pediu, não custava nada, ele simplesmente, quer dizer, ainda tem gente ruim em tudo que é lado. Mas então, voltando aqui para a Previdência Social, a gente precisa entender essa questão de urgência, uma reforma da Previdência. Agora, a reforma da Previdência tem que trazer o contribuinte que está fora do sistema, para ele contribuir para daqui a 20, 30, 40 anos, quando ele tiver com 60, 65 anos, ele tenha direito a uma aposentadoria decente, que seja de um salário mínimo, oxalá, mas que seja, não é melhor do que ele ficar para o LOA, que vamos dizer assim, a migalha do sistema, é inseguro, a qualquer hora a pessoa perde, aumentou a renda da família, é destituído. Então há uma insegurança jurídica, uma insegurança social muito grande com o LOA. O LOA vamos dizer assim, não é o remediado, eu não quero usar uma palavra forte para não chocar, mas o LOA, as pessoas que LOA do benefício de prestação continuada, aqui não deixa melhor. Uma criança com autismo, que tem muitos aqui, que a saúde pública devia estar estudando esse fenômeno, que é a quantidade de crianças autistas que está nascendo no Brasil, especificamente em Santa Cruz do Capibaribe. Eu não sei o que está acontecendo. A ciência devia dar uma explicação para isso. Tem alguma coisa errada na gestão das mães aqui em Santa Cruz do Capibaribe, porque o que tem de criança autista é um negócio assustador. Aí eu, se fosse secretário de saúde, que infelizmente não se preocupa com isso, aqui de Santa Cruz do Caparibe e Taquaritinga, ela está investigando esse fenômeno, da quantidade de crianças autistas. Então essas crianças parecem que têm um direito ao LOA. Quantos anos tem? Quantos anos tem a sua criança? Tem 6 meses, mas já está aposentada. Imagina, né? A pessoa trabalha, acha que o LOA é uma aposentadoria. LOA não é aposentadoria, é um benefício, e a pessoa pode perdê-lo a qualquer momento. A aposentadoria não, a aposentadoria você só perde se ela for fraudulenta quando você morrer, né? Que é um direito adquirido não se perde. Pelo menos é o que está previsto na nossa Constituição. Pode ser que os deputados mudem essa teoria, essa regra. Então, eles querem também, né, a próxima reforma é trazer uma média. Por exemplo, quando a pessoa se aposenta, ele diz assim, bom, a pessoa se aposentou com 65 anos, ela só vive mais 25. Então ele faz um redutor de idade, ele faz uma redução
e você, ao invés de receber 10 mil, vai receber só 5, que é para você receber pouco, porque se você viver mais de 85 anos, você já está dando prejuízo. Como o aumento da qualidade da expectativa de vida no Brasil está ascendente, ou seja, está crescendo, só houve um decréscimo na Covid, que era natural, porque as pessoas no início, o governo Bolsonaro não assumiu a Covid, deixou que mais de 700 pessoas morressem, que se ele tivesse comprado vacina antes, não teria morrido essa quantidade de pessoas. Pelo menos umas 450 pessoas teriam escapado. Mas não vamos deixar de lado política de governo. Então, no tempo da pandemia, a expectativa de vida caiu, mas a expectativa de vida no Brasil está aumentando. Então, pessoas com 75, 80 anos estão vivendo muito mais. Pessoas morriam com 65, morriam com 75, né? Mas não, hoje estão vivendo muito mais. Graças a Deus. Isso é o quê? É melhor qualidade de vida. Isso é muito importante. Então, agora eles querem fazer uma média. Tirar, não é mais calcular uma média, porque como a expectativa de vida está aumentando, eles querem diminuir o tempo, você vai ganhar menos quando você se aposentar. Né? Então vai ter um coeficiente lá, principalmente hoje com esses algarismos, né? Eles vão fazer uma conta, não, você com 65 anos você tem um direito ao salário de 10 mil, mas vamos dar uma redutor aqui, vamos fazer uma redução, porque como ele vai, vamos tirar, ele no invés de ganhar 10, ele vai ganhar 5, vai ganhar 6, vai ganhar 8. Eles vão reduzir o valor das aposentadorias para que não haja um acréscimo nessa despesa. Porque o déficit da Previdência é 330, 340 bilhões, esse número é mais ou menos 329 bilhões de reais, ou seja, o governo pagou mais benefícios do que arrecadou. Eu fiz no meu vídeo, acho que umas 3 semanas atrás, uns 15 dias atrás, eu fiz sobre a questão dos militares, que os militares, né, a contribuição dos militares é de 9 bilhões e a Previdência paga 60 bilhões de aposentadorias e pensões para os militares. Então há um déficit monstruoso, mas o déficit geral, né, Previdência privada, Previdência militares, funcionário público, dá em torno de 329 bilhões de reais. É um prejuízo muito grande, porque essa despesa vai para a Previdência, vai para a conta da União, para o orçamento, e o governo deixa com isso de investir em saúde, em estrada, em rodovias, em saneamento básico, que dá qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Quanto mais o governo gasta nas suas despesas obrigatórias, né, que aposentadoria, pensão, salário da máquina pública, né? Os empregos nas prefeituras que não precisam. Você vê uma prefeitura como Taquaritinga do Norte, deve ter uns 2 mil funcionários, não precisa de 10. 10 dava conta. Vamos lá, 10 funcionários na prefeitura, mais, sei lá, um núcleo de professor, vamos lá, 3 professores por turma. Girimum, Gravatá do Ibiapina, Matheus Vieira, Pão de Açúcar e Taquaritinga do Norte. Vamos lá, uns 600 professores. Acho que não tem nem 100, tá? Mas, então ele precisa de 610 funcionários. Mas a Prefeitura de Taquaritinga tem 2 mil. Não precisa. A Prefeitura de Santa Cruz de Capibaribe não tem nem ideia de quantos, né? A Prefeitura do Rio de Janeiro, de quantos empregos que desnecessários. Principalmente essa roubalheira que é o emprego temporário, sem concurso público. Acho que devia ser uma lei, né, que as prefeituras só empregassem através de concurso público. Acabar com esse tal do emprego temporário, porque isso é cabide de emprego, é curral eleitoral, é compra de voto. Essa é a realidade, mas não é de Taquaritinga do Norte só, é dos 5.570 municípios brasileiros. Temos que acabar com o tal do emprego temporário no setor público. Não dá, quer contratar, faz concurso, porque isso gera o quê? Gera curral eleitoral e gera compra de votos. Essa é a realidade. Gente, a prefeitura de Taquaritinga do Norte não precisa mais de 600 funcionários. É suficiente, tem mais de 1.000 ou 2.000. Né? E a de Santa Cruz de Capibaribe, Jataúba, Cabaceira, São João do Cariri, São Domingo, Riacho, Santo Antônio. Gente, é empregado demais. Imagina o governo do estado, quantos empregados indicados não tem no governo de Pernambuco. Você vê agora, ela saiu do PSDB há tempo, graças a Deus que o PSDB morreu, né? Acabou há muito tempo, a governadora migrou para o PSB, o partido de PSD, é o partido de Kassab, né? Vai levar lá um bom número de prefeitos, tomara que leve. Estou torcendo pelo sucesso da governadora, porque se ela for bem sucedida, meu estado será bem sucedido. Se ela não fizer uma boa gestão, quem paga é o povo de Pernambuco.
Eu não sei se ela está fazendo uma boa gestão, porque eu não vejo, não tenho tempo, não saio para outra cidade, não vejo. Aqui em Santa Cruz não tem nenhuma obra do Estado que diga que a governadora está fazendo alguma coisa. Não, ela não fez. Ela já veio 2 vezes em Santa Cruz, mas ela prometeu, teve um ano que encheu aqui, ela prometeu que ia recuperar. Não sei se ela fez uma casa, se fez comprou um tijolo para Santa Cruz do Capibaribe. Então, para Santa Cruz, a governadora, na minha opinião, tem uma obra do Estado que você diga, não, é uma obra de destaque do governo de Pernambuco. Tem uma obra que é trazer água abaixo do Rio Paraíba até o Mar do Touro aqui, que está há 300 anos. Né? Tem 2 quilômetros de estrada para ligar os municípios Barra de São Miguel, faz uns 300 anos, com 2 quilômetros de asfalto, ela não faz. Então, a rodoviária de Pernambuco, de Santa Cruz, é a mais nojenta do Estado, que também acho que é uma função do Estado. Então, não faz nada. Tem 2 deputados aqui, 2 deputados estaduais, não trazem nada, benefício nenhum para Santa Cruz do Capibaribe, nem para a região. Né? Eu sei que eles estão na mídia, todo mundo entrevista, eles são muito aceitados, mas benefício mesmo não, eles fazem discussões políticas, né? Ah, o candidato A não presta, o candidato B não presta, o candidato A não presta, o candidato B não... Essa é a discussão política. Realmente não se discute os problemas sérios. Por exemplo, o problema da Previdência. A minha preocupação é trazer esse espelho, né? Deixar a política de lado e trazer essa realidade. Ou seja, eles vão, mais uma vez, essa reforma da Previdência é necessário, porque esses números apresentados por esse grande especialista em direito tributário, em direito financeiro, né, e previdência social, que é do Raul Veloso, que é um dos maiores especialistas, quando ele traz esse número eu tremo, porque eu tenho consciência do número, porque ele é muito bom, ele é um especialista, ele é o AS dessa questão. E quando ele diz que você, de 87 para 2050, teremos um aumento de 679% de pessoas aptas a se aposentar, e apenas, no mesmo interregno, apenas 65% é o crescimento das contas do contribuinte. Então, o que acontece? A Previdência Social será um problema social muito grave, né, daqui a 50. Eu não estou vivo em 2050, mas eu não penso em mim. Eu estou pensando na população, na juventude que está no mercado. Vai ser muito mais difícil, o governo vai ter muito mais dificuldade. Você vê hoje, o nosso governo vive o quê? Porque o nosso governo vive amarrado. O governo do presidente Lula é um governo refém de quê? Refém do orçamento. Né? O orçamento é muito amarrado, ele não pode fazer nada de acordo com o orçamento, ainda tem os deputados que levam sem fazer o mínimo esforço, sempre desrespeitando as regras da Constituição, 50, 60 bilhões de reais, além dos 5 bilhões da despesa para pagar questões da eleição. Ou seja, eles levam os 80, 90 bilhões, além das mordomias. Não estão fora as mordomias, subsídio, mas as mordomias dos deputados lá em Brasília. Né? E das assembleias, das câmaras de vereadores. Então o governo não tem o que fazer, porque ele fica refém de quê? 92% da receita que tem no Brasil, ela está comprometida com despesas obrigatórias, ou seja, é aquelas despesas que ele tem que pagar, que é a folha, é salário, é aposentadoria, é pensão, é luz, é telefone, né? E sobra 8% para fazer as chamadas despesas de investimento. Sobra muito pouco. Então, é um país que vive amarrado. Ah, o PAC. Não, cadê o PAC? O PAC não deslancha, porque não é porque o governo Lula é ruim, é porque ele não tem recurso. Né? Ele não pode se endividar, a não ser que ele vá lá no estrangeiro e pegue 3 bilhões e meio de dólares emprestados, mas isso vem à conta. A nossa dívida interna, a nossa dívida externa não pode subir assustadoramente como está a dívida interna. A dívida interna já é uma preocupação. Né? Você não pode ter uma despesa de juros por ano de 970 1 bilhão, 1 trilhão de reais. Né? 970 bilhões que foi o que o governo gastou em 2024 com pagamento de juros. Isso não é para reduzir a dívida. Ele simplesmente pagou de juros. A dívida continua aumentando. Então, sobra muito pouco do que se arrecada para fazer benefício. Então, a reforma da Previdência tem que ser feita, porque você não pode deixar todo ano 300... Esse ano, em 2024, foi 320. Vamos trabalhar com 330 bilhões de déficit da Previdência. Ou seja, o governo pagou mais do que arrecadou 330 bilhões de reais. Quanto pagará em 2025? Até quando o país vai? As pessoas não vão suportar. Então, realmente... E o que é que está acontecendo? Está acontecendo que a classe política não dá bola para isso. Eu estou falando isolado, estou aqui perdido. Porque você vê, qual é a polêmica da semana?
Mulher bonita, mulher feia. Com tantos problemas, né? Aí, quer dizer, no dia que a inflação de fevereiro, que foi 1,31, que é um absurdo, nós chegarmos a uma inflação de 1,31. Nós já, no segundo mês do ano, nós estamos com inflação de 5%, quando o ideal, ou o indicado, é 3%. Então você vê como está um desastre a política econômica. Né? A culpa do governo? Não, é que a falta de estrutura, de reformas estruturais do país que não se faz. Mas o que acontece? Fica discutindo essas coisas. Ah, porque Lula indicou uma mulher bonita, porque não sei o quê. Não vou entrar na polêmica, isso é ridículo. Não se pode perder o nosso tempo discutindo isso. Ah, o Jair Bolsonaro, não, pede a suspeição do ministro, pede não sei o quê. Gente, os fatos, deixa que os ministros julguem os fatos. Ali tem as provas. Não adianta ficar pedindo imunidade, isenção, Bolsonaro foge ou Bolsonaro não foge. Isso é muito bom para eles, mas para o povo é péssimo, porque as verdadeiras reformas que eu estou falando aqui, por exemplo, da Previdência Social, que vai prejudicar você, não tenha dúvida que você vai ser prejudicado. Você que está jovem, você que ainda não se aposentou, vai sofrer. Porque o governo vai a cada vez mais dificultar a vida do pobre para pagar as mordomias deles. Então a reforma da Previdência é um tema que merece que a sociedade rediscuta nos sindicatos, nas associações de moradores. Gente, tem uma coisa aqui que eles inventaram que não sei, se você aproveitar, no município de Taquaritinga do Norte, chama Associação dos Agricultores. É um veículo de comunicação fantástico, mas é preciso que se aproveite. Se aproveite para passar esse tipo de informação. Me chame para dar palestra que eu vou. Agora eles não querem me ouvir. Eles não querem. Principalmente a associação, eles não gostam, porque eles vão lá falar, elogiar o prefeito ou o governador, elogiar, serviu de cabide de emprego. As associações de agricultores ou associação de moradores, que deviam ser um centro de difusão, de informação, de educação, é para fazer política. Infelizmente, eles desvirtuam, né? Os líderes políticos vão lá na associação, se associam, fazem uma festa, vão pedir voto. Essa é a realidade, mas não vão informar. Uma palestra minha, eles saem da sala, eles não querem me ouvir, como fazia. Quando eu dava alguma informação, as pessoas saíam da sala, para não me ouvir, porque não queria, mas quando vinha o prefeito, o vereador, e todo mundo ficava ouvindo. Então, agora, a finalidade de passar essa informação nos sindicatos dos trabalhadores rurais, no sindicato das costureiras, enfim, tem estrutura para isso. Mas, infelizmente, as pessoas não querem informar. Ok, gente? Muito obrigado, bom final de semana e até segunda-feira.